Aonde está isso, pastor? 1 Timóteo 4, verso 1. Então, nós podemos perceber que o cenário de apostasia é um cenário perfeito, é um cenário ideal para que ele venha. Pastor, nós temos visto tantas pessoas desistindo da fé, nós temos visto tantos pastores abandonando a fé, tantos irmãos abandonando a fé. Se acalme, isso já estava escrito, não é para a gente se assustar, é mais um sinal, é mais uma trombeta, é mais um aviso de Jesus para nós, que somos igrejas. Ele vai surgir no contexto de apostasia. Jesus, no seu sermão profético, em Mateus capítulo 24, versículo 12, disse: e nesse tempo muitos esfriarão, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Jesus estava falando da sua vida no capítulo 24. E o versículo de número 12, ele diz que antes da sua vida, o amor de muitas pessoas esfriará. Então é tempo de parar, é tempo de fazer um autoexame, porque nós não estamos aqui para ser juiz de ninguém, para apontar ninguém, para julgar ninguém. Cada um de nós devemos fazer um autoexame da nossa vida e pedir a Deus a misericórdia, para que a gente não seja mais um, para que Ele nos dê graça, para que Ele nos dê força, para que Ele tenha misericórdia da nossa vida, para que a gente possa perseverar até o fim. Porque diz: o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então você está cansado? Persevere. Está difícil? Persevere. Está triste? Persevere. Está desanimado? Persevere. Está sendo perseguido? Persevere. Está sendo humilhado? Persevere. Não desista, porque vai valer a pena. Vai valer a pena, meu irmão. Nada pode se comparar ao que Jesus está preparando para a sua igreja. Paulo diz: olha, porque eu estou bem certo que as aflições deste século presente não hão de se comparar com o peso da glória que há de ser revelado. Teu sofrimento não vai poder se comparar com a alegria que Jesus está reservando para você. O teu sofrimento não vai se comparar com a glória que Jesus está reservando para você. Agora, eu quero aqui pontuar, em segundo lugar, as características ou o perfil do seu governo. Nós temos aqui, olhando para o texto, um ser tenebroso, né? A gente já imagina um monstro, né? O versículo 2 diz o quê? O versículo 2 diz o quê? E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhes seu poder, o seu trono e grande poderio, né? Nós temos aqui a junção de três animais. Nós temos aqui a figura de três animais: a fisionomia, a aparência de leopardo, os pés são de urso e a boca é de leão. Imagina comigo, tem 7 cabeças. O versículo de número 3 é complemento. Tem 7 cabeças, tem 10 chifres, sobre cada chifre uma diadema, ou, usando uma linguagem mais simples, uma coroa. Então nós podemos nos deparar aqui com esses versículos 2 e 3 com um animal tenebroso, né? 7 cabeças, 10 chifres, sobre os chifres 10 diademas, semelhança de leopardo, pés de urso e boca de leão. Por muito tempo, quando eu era criança, eu já ouvia a minha mãe falar, eu imaginava que ele surgiria como um monstro, né? Porém, o Apocalipse, ele trabalha com simbolismos, figuras que são simbólicas. Não pense que ele surgirá
literalmente dessa forma. Aqui nós estamos trabalhando com simbolismo para entender o perfil do seu governo. Por exemplo, a Bíblia diz que ele tinha 7 cabeças, que simboliza 7 impérios que dominaram o mundo antigo. Quais são esses 7 impérios? Primeiro, Egito. Primeira cabeça, Egito. Segunda cabeça, Assíria. Terceira cabeça, Babilônia. Quarta cabeça, Medopérsia. Quinta cabeça, Grécia. Sexta cabeça, Roma. Sétima cabeça, o governo dele, Roma renovada, o governo do anticristo. Então as 7 cabeças simbolizam 7 impérios. Mas existe também outra linha de interpretação. Ao mesmo tempo que as 7 cabeças simbolizam 7 impérios que dominaram o mundo antigo, 6 dominaram, um ainda vai se manifestar. Essas 7 cabeças também simbolizam 7 montes. Abra comigo no capítulo 17 do livro do Apocalipse, e o versículo de número 9 a 10. Capítulo 17, versículo de número 9 a 10. Apenas o verso 9 nós já temos aqui a resposta. Quantos encontraram? Digo amém. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. O que é que o texto está dizendo? As 7 cabeças são o quê? 7 montes. Então simboliza 7 impérios, mas ao mesmo tempo também simboliza 7 montes. Você sabe qual é a única cidade que está edificada sobre 7 montes? Que é uma nação? Vaticano. Você pode ir lá no Google, sem medo de ser feliz, pesquisar no Google, você vai ver que o Vaticano a cidade está edificada sobre 7 montes. E aqui fica pelo seu critério. Então, a mulher que recebe o nome de prostituta é uma cidade. E esta cidade está edificada sobre 7 montes. Então nós aqui já podemos decifrar esse enigma. O que significa essas 7 cabeças? 7 impérios e ao mesmo tempo 7 montes. Pastor, mas também aqui está falando de 10 chifres e de 10 coroas. Sobre esses 10 chifres haviam 10 diademas. Então esses 10 chifres e 10 coroas simbolizam 10 reinos que receberão poder. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Apocalipse 17, versículo 12. Não tenham pressa aqui, nós vamos aqui devagarzinho para a gente começar a entender. Apocalipse 17, versículo 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis, por 1 hora, juntamente com a besta, né? Está escrito assim na sua Bíblia? Então o que significa esses 10 chifres e 10 diademas? 10 reis, ou 10 reinos, que receberão poder. E não vai estar sozinho. Outras nações estarão aliadas a ele. Pastor, mas esse animal que nós estamos vendo aqui nesse texto, ele tem várias características, né? Leopardo, leão, urso. E essas fisionomias, essas características, o que é que significa isso? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Daniel. Vamos analisar algo interessante. Daniel, capítulo
número 7. Livro de Daniel, capítulo de número 7. Versículo de número 1. Versículo de número 1 a 7. Livro de Daniel, capítulo 7. Eu quero toda a sua atenção para a gente começar a entender. Vamos lá. Daniel, capítulo 7, versículo de número 1 a 7. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a soma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Verso 4. O primeiro era como o leão, e tinha asas de águia. Olhei até que eles foram cortadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhes dado um coração de homem. Continuei olhando, eis que o segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhes dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disto eu continuei olhando, e eis que aqui outro, semelhante ao leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. E tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhes dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés, o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Você está achando alguma coisa parecida com Apocalipse 13? Agora, no mesmo livro de Daniel, que a Bíblia ela se explica por si, mesmo capítulo 7, versículo 17. Lê comigo o versículo 17. Capítulo 7 e o versículo 17. O que são esses animais que Daniel está vendo? Versículo 17. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. 4 reis ou reinos, né? Então Daniel viu 4 animais. Primeiro, leão. Segundo, urso. Terceiro, leopardo. E o quarto, ele não dá descrição. Ele disse que o animal tinha dente de ferro, era um animal terrível. Ele não dá a descrição do que era. Agora observe que tanto a figura do leão, como a figura do leopardo, como a figura do urso, é descrita em um único só animal no capítulo 13. Capítulo 13, verso 1 e 2. Aparência de leopardo, boca de leão, pés de urso. Não está descrito no único só animal. O leão era um animal usado para representar a nação da Babilônia. O urso representava a nação da Pérsia, e o leopardo representava a Grécia. A gente for trabalhar com simbolismo, cada um desses animais descritos no livro de Daniel simbolizavam uma. Por isso o capítulo 7, verso 17 diz que eram 4 reis ou reinos: leão, Babilônia; leopardo, Grécia; urso, Pérsia. E por que lá em Apocalipse capítulo 13, versículo de número 1, 2 e 3, essa besta que emerge, essa besta que
surge do mar, ela tem todas as fisionomias desses animais, é um único só animal. Uma junção, vamos usar aqui uma linguagem, uma fusão, uma espécie de fusão. Todos esses animais estão inclusos no único. Daniel viu cada um diferente do outro, separado. Mas João está vendo todos esses animais no único. Repita comigo, único ser. Sabe por quê? Porque o governo do anticristo irá incorporar toda a maldade e crueldade dos reinos que passaram na história da humanidade. Se os babilônios foram cruéis, se os assírios foram cruéis, se o reino Medo-Pérsia foi um reino cruel, se a Grécia, sob o domínio de Alexandre o Grande, foi cruel, o seu governo irá incorporar toda a crueldade e maldade das nações antigas que governaram sobre a terra. Só para a gente ter noção do que há de vir, só para a gente ter noção do que vai acontecer, só para a gente ter noção de como será o seu governo, vai incorporar toda a crueldade, maldade dos reinos que já passaram na história, dos reinos que já governaram o mundo. E João disse que o dragão deu o seu poder a essa besta. O dragão deu o seu poder e deu o seu trono. Verso 2 diz o quê? A parte B do verso 2. E o dragão deu-lhes o seu poder e o seu trono e grande poderio. Isso diz a parte B do verso 2. Satanás, ele é um imitador das coisas de Deus. Satanás, ele é expert em imitar as coisas de Deus. Nós temos a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Até Ruios e Pneuma Radios, Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade, tudo bem. E nós temos uma tríade do mal: o dragão, a besta que emerge do mar, que é o anticristo, que tenta simbolizar Jesus, e o falso profeta, que é a besta que emerge da terra. Isso vai surgir no verso de número 11 a 18. Então nós temos uma trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Satanás, como gosta de imitar, dragão, besta que emerge da terra, do mar, que é o anticristo, e a besta que emerge da terra, que é o falso profeta. Dragão, anticristo e falso profeta. O dragão, ele concede todo o seu poder, toda a sua exorcia, a sua autoridade. Ele concede o seu trono ao anticristo. Então o que é o anticristo? O anticristo vai incorporar todo o poder do dragão. Ele vai receber poder, ele vai receber posição, trono. Assim como Jesus é a encarnação de Deus. Assim como Jesus há 2000 anos atrás foi a manifestação de Deus na terra, foi Deus se encarnando, foi o Verbo se fazendo carne para habitar entre nós. O anticristo será o diabo se encarnando para habitar entre os homens. É isso que o texto quer dizer. Então ele vai incorporar todo o poder, ele vai receber poder, ele vai receber posição. Tudo isso com permissão de Deus. Tudo isso com permissão de Deus, porque se Deus não permitir, não cai sequer um fio de cabelo da nossa cabeça. Tudo isso com permissão de Deus, porque não é o diabo que está no trono, é Deus que está no trono. Tudo isso porque não é o diabo que está no controle, é Deus que tem as rédeas da história, é Deus que tem as rédeas do universo, é Deus que controla, é Deus que decide. Então nós precisamos confiar e não podemos nos apavorar diante dessas coisas que vão suceder. Então ele vai receber poder, vai receber posição, vai receber poder e trono. E como ele é um ser que tenta se colocar no lugar de Cristo, ele vai querer se apresentar para os judeus como Messias.
Versículo de número 4. Versículo de número 3, correção. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Em consequência disso, o verso 4 diz: e adoraram o dragão que deu a besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? O que é que o versículo 3 e o verso 4 está querendo dizer? Ele vai sofrer algum atentado. Uma das suas 7 cabeças será ferida com chaga de morte, e ele ressuscitará. Há um consenso unânime entre os professores de escatologia, pregadores, mestres, que o versículo de número 3 está relacionado a algo que vai acontecer com ele. Ele vai sofrer alguma espécie de atentado, vai morrer, entre aspas, né? Porque os milagres que o diabo realiza são falsos milagres, e vai ressuscitar. O que foi que aconteceu com Jesus? Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E como ele vai tentar enganar as pessoas, se passar por Cristo, porque é justamente o que significa anticristo, aquele que tenta se colocar no lugar de Cristo. Ele vai ressuscitar. Consequentemente, o verso 4 diz: e adoraram a ele, e adoraram a besta, e adoraram ao dragão que deu-lhe poder. E eles diziam: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Imagine comigo, meu irmão, o número de pessoas que vão adorar o anticristo quando vir ele ressuscitar. Camarada com uma lábia, com um discurso bonito, um discurso de paz, um discurso trazendo solução para as nações, e aí de repente ele morre, de repente ele ressuscita. As pessoas vão olhar e vão dizer: é Jesus, ele é Deus, vamos adorar. Quantas pessoas vão se dobrar? Quantas pessoas vão se ajoelhar diante dele? Quantas pessoas vão jurar lealdade a ele? Quantas pessoas vão dizer: quem é semelhante à besta? Quantas pessoas vão ser enganadas? Meu irmão, você é privilegiado. Eu sou privilegiado. Nós somos privilegiados, porque nós não seremos enganados, porque temos na nossa casa a Bíblia, temos na nossa mão a palavra de Deus, e temos no nosso coração a palavra de Deus. Aqueles que servem ao Senhor Jesus não serão confundidos, não serão por ele envergonhados. Mas muitas pessoas vão adorar. E é isso que o verso 4 diz. O verso 4 diz: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Eu fico com tanta pena quando eu vejo as pessoas zombar da palavra de Deus. Eu fico com tanta pena quando eu vejo alguém criticar, quando eu vejo alguém falar mal, quando eu vejo alguém desprezar, porque não sabe o que vai vir, não sabe o que está sendo preparado. E o que acontecerá quando ele receber poder? O que acontecerá quando ele receber poder? Ele fará oposição a tudo aquilo que vem de Deus. Ele vai se opor a tudo aquilo que vem de Deus. O que é que diz? O que é que diz aqui o versículo de número 7? Já nós vamos explicar o verso 7. E foi-lhes permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda tribo, língua e nação. Ele está fazendo o quê? Ele está se opondo. Ele está se levantando contra aquilo que é de Deus. E eu vou explicar o verso 7 para você não ficar com medo. Nós vamos chegar no verso 7. Ele fará oposição contra tudo aquilo que é de Deus.
2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Primeira oposição moral. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. A Bíblia intitula ele como o homem do pecado. 2 Tessalonicenses 2 e 3. Paulo diz que um dos seus nomes será homem do pecado. O anticristo irá propagar, o anticristo irá apoiar, o anticristo irá patrocinar tudo aquilo que é contra os princípios morais, tudo aquilo que é contra os princípios éticos, tudo aquilo que é contra os princípios da família. A Bíblia diz que um dos seus nomes é o homem do pecado. Então, uma das oposições que ele fará, oposição moral. Nós já estamos vendo um pouquinho disso acontecer, antes disso acontecer. Antes do seu governo, nós já estamos vendo uma oposição moral. Então, leis criadas contra os princípios da família, a legalização do aborto e tantas outras coisas. Sabe o que é isso? Isso é um sistema diabólico que já está atuando. E no seu governo isso irá funcionar de forma mais intensa. Primeira oposição, então, oposição moral. Segunda oposição à verdadeira doutrina, a sã doutrina. Abra comigo, quero que você leia. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 e 11. Primeira oposição moral. Segunda oposição à sã doutrina. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 e 11. Quem encontrar pode se habilitar a ler, mas lê bem alto, para a gente interagir juntos. Ele age segundo a eficácia de Satanás, diz o verso 9. E o verso 10 diz o quê? Com todo engano de injustiça para os que perecem. Por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O verso 11. E por isso Deus lhe diz que enviará ou permitirá a operação do erro para que creiam a mentira. Agora eu vou explicar para você. Todos os que estão rejeitando a verdade, Deus permitirá que sejam enganados pela operação do erro. Porque não creram, não receberam a verdade, eles serão enganados com a operação do erro. Rejeitaram a verdade, irão ser enganados com a mentira. Porque haverá o que Paulo chama aqui nesse texto de operação do erro. O verso 11 diz assim: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, sejam enganados, sejam ludibriados. Por quê? Porque uma das coisas que ele vai se opor é a verdade. Ele vai se opor à verdade, ele vai se opor à sã doutrina. Então, oposição moral, oposição à sã doutrina, mas não para por aí. Oposição às duas testemunhas, no capítulo 11, versículo 7. Há dois homens que Deus vai levantar para pregar o evangelho, ele vai se opor às duas testemunhas, né? Nós não sabemos quem serão. Alguns especulam que vai ser Moisés e Enoque, nós não vamos aqui arriscar. É algo que vai acontecer quando acontecer. Mas ele vai se opor no capítulo 11, versículo 7, às duas testemunhas. Oposição aos que não lhes prestarem adoração. Agora começa a ficar mais sério. Oposição aos que não lhes prestarem o quê? Adoração. Vamos para o texto agora que a gente leu. O texto da exposição, capítulo 13,
Versículo 15 diz o quê? Capítulo 13, versículo 15. E foi-lhes concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Era aí, oposição moral, oposição à sã doutrina, oposição às duas testemunhas, oposição a todos aqueles que não adorarem a imagem da besta, né? Consequentemente não vão adorar ele. Haverá morte, haverá perseguição. O pastor está querendo fazer medo, né, pastor? Não, irmão. Eu estou só dizendo o que vai acontecer, que está escrito aqui. Isso aqui não é para que a gente ficar com medo, não é para que a gente ficar assombrado. Isso aqui é para abrir os nossos olhos, levantarmos os olhos para o céu, como João, e dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Não é para o nosso medo, não é para o nosso favor, não, nada disso. Nós temos aqui o versículo de número 7 que diz: foi-lhes permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda tribo, língua e nação. Esse versículo é um dos versículos mais difíceis, se a gente não procurar entender. Porque o que é que o versículo 7 está querendo, parece dizer? O que é que o versículo 7 parece dizer? Que a igreja vai estar aqui e vai ser perseguida. É isso que parece dizer o verso 7? O verso 7 diz o quê? Foi-lhes permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda tribo, língua e nação. Quem são esses santos aqui, citados aqui no versículo 7? Será que é a igreja? Aí surge aqueles que são pós-tribulacionistas, que dizem: não, isso aqui, os santos aqui é a igreja. A igreja vai passar pela grande tribulação, a igreja vai ser perseguida. Não, absolutamente não. E nós vamos aqui ver alguns pontos porque a igreja não, porque os santos aqui não é uma alusão à igreja. Nós vamos aqui analisar alguns pontos. Primeira coisa que eu quero aqui, que você fique com seu coração tranquilo, e quero dizer para você que você não estará aqui na grande tribulação, é que a doutrina do arrebatamento, ela é fundamentada na doutrina da iminência. O que é que a doutrina da iminência ensina? Talvez você não entenda, mas vou explicar. A doutrina da iminência nos ensina que Cristo virá, e nós não sabemos o dia e nem sabemos a hora que isso vai acontecer. Lá em Mateus capítulo 24, aliás, Mateus capítulo 25, versículo 13, diz assim: porque não sabemos o dia e nem sabemos a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, se eu fosse pós-tribulação, a gente pode dizer: não, Jesus só vem depois da tribulação. Os santos aqui no versículo 7 é uma alusão à igreja. Peraí, mas a grande tribulação vai durar 7 anos. E se eu digo que Jesus vem depois da grande tribulação, eu vou estar estabelecendo um tempo definido para ele vir. E a doutrina da iminência diz: não sabemos o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então eu não posso dizer: ó, vai ser daqui a 7 anos, ele vai vir depois da grande tribulação, porque isso iria contra o que está na sã doutrina, na palavra de Deus. Segundo motivo, porque nós não passaremos pela grande tribulação. Jesus não falou de uma tribulação. Jesus falou a tribulação, a qual nunca houve e nem haverá. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 21. Mateus capítulo 24, versículo 21. Você encontrou? Porque haverá
aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá jamais. A minha tradução aqui diz: nem tão pouco haverá jamais. Jesus não está falando aqui de uma tribulação, porque tribulação nós enfrentamos. Tribulações a igreja do primeiro século enfrentou. Houve perseguições, houve sim. Mas Jesus está falando aqui que essa aflição, ela será uma aflição tão grande que nunca houve na história da humanidade, nem haverá. Então Jesus não está falando de uma tribulação qualquer. Jesus está falando da grande tribulação. Ninguém de nós possivelmente suportaremos o que vai vir se Jesus não nos ajudasse, claro. As pessoas estão desistindo do evangelho por tão pouca coisa. As pessoas estão desistindo de Jesus por tão pouca coisa. Hoje, se você olhar de cara feio, já não vem para a igreja. Se você pregar uma palavra um pouco mais dura, não vem para a igreja. E você acha que as pessoas iriam suportar uma grande aflição que nunca houve desde a história da humanidade, nem haverá jamais? Claro que não. Para a gente isso aqui é um bálsamo para o nosso coração, porque nós podemos nos debruçar, podemos confiar, podemos ter esperança e ter paz no coração, que nós não passaremos por esse momento de grande aflição. Mas para aqueles que ficarem, será muito difícil ser salvado. Será muito difícil. Porque a salvação hoje é pela graça. A salvação hoje é pela fé em Jesus Cristo. Você não paga nada. Você não é pelos teus méritos, não é pelas tuas obras. Mas aqueles que ficarem na grande tribulação, se quiserem a salvação, terão que negar o anticristo. Se negar o anticristo, serão mortos. Haverá uma grande aflição, que Jesus está dizendo aqui que nunca houve nem haverá na história da humanidade. Então por que os santos no verso de número 7 não é uma alusão à igreja? A igreja não vai passar pela grande tribulação. Em primeiro lugar, porque nós não sabemos o dia nem a hora. E se eu digo que Jesus vem depois da grande tribulação, e a grande tribulação durará 7 anos, eu estou definindo um tempo para que ele venha. Segundo, porque não se trata de uma tribulação, se trata de a grande tribulação, a qual nunca houve e nem haverá na história da humanidade. Terceiro, nós podemos olhar para o Antigo Testamento e ver alguns personagens do Antigo Testamento que nós chamamos na teologia de tipologia, simbolizam, tem um significado simbólico. Nós podemos perceber no Antigo Testamento alguns livramentos que Deus deu. Alguns personagens do Antigo Testamento. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo de número 7, versículo de número 13, nós vamos ver Deus dando livramento a Noé e sua família. Não foram mortos pelo dilúvio, mas Deus poupou Noé e sua família do dilúvio. Por exemplo, nós podemos deparar também com o capítulo 19 de Gênesis e o versículo 16. Nós iremos também olhar para a vida de um homem chamado Ló e sua família. Deus não permitiu que Ló e sua família fossem mortos na cidade de Sodoma e Gomorra, mas antes que ele enviasse juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus tirou da cidade Ló e sua família. Sabe o que é isso? Personagens que tipificam o que Jesus irá fazer com a sua igreja. Podemos olhar também em Gênesis capítulo 5, versículo 24, para um homem chamado Enoque, que andou com Deus. Enoque não conheceu a morte. A Bíblia diz que Deus arrebatou Enoque para si. Deus deu o livramento a Enoque e ele não conheceu a morte. Então, com base nisso, irmão, se acalma. Jesus não deixará a sua noiva passar por esta grande tribulação. Você sabe para que serve a
porque era a sua nação, um povo escolhido. Deus queria tratar com Israel. Deus permitia que Israel passasse por uma tribulação. Deus permitia que outra nação invadisse Israel. O povo fosse levado para o cativeiro. Sabe o que era aquilo? Era Deus purificando o seu povo através da disciplina, através do sofrimento. Então, se a igreja fosse passar pela tribulação, significaria o quê? Que o sangue de Jesus não foi suficiente para nos purificar. Porque quando Deus permitia que Israel passasse pela tribulação, a finalidade da aprovação era purificar Israel. Então, se eu digo que a igreja vai passar pela tribulação, estou dizendo, olha, o sangue de Jesus não foi suficiente. E a igreja já foi purificada. As suas vestes já estão mais altas do que a neve. A igreja foi comprada, a igreja foi remida, a igreja foi lavada com o precioso sangue de Jesus. A igreja foi purificada, irmão. Então não precisa passar por outra tribulação para ser purificada, sendo que o sangue de Jesus é suficiente para purificar a sua noiva. Pastor, então quem é os santos do versículo 7? Quem são esses santos? Quem são esses santos descritos, pastor, no versículo de número 7? Quem são os santos descritos no versículo de número 7, irmão? É uma alusão a Israel. Eu vou te explicar por quê. Uma alusão aos judeus e uma alusão a todos aqueles que na grande tribulação vão se converter, porque haverá conversão de pessoas na grande tribulação. Uma boa parte dos judeus ainda hoje espera o Messias. Você sabia disso? Que 70% dos judeus não acreditaram e nem acreditam que o Messias que veio há 2000 anos atrás, Jesus era o Messias. 30% já se converteram ao cristianismo, 70% ainda esperam o Messias. Para eles, Jesus de 2000 anos atrás não era o Messias verdadeiro. Por quê? Porque eles esperavam o Messias que se tornasse um grande líder político, como Davi foi. Eles esperavam o Messias que iria livrar Israel do peso do jugo de Roma. E Jesus não veio para trazer um reino terreno. Quando eles viram Jesus ser crucificado, quando eles viram Jesus sendo morto com morte de cruz, e segundo a lei de Moisés, quem era morto pelo madeiro era considerado maldito, eles olharam para Jesus e falaram: isso aqui não pode ser o nosso Messias. Eles não entenderam o plano de salvação. Eles não entenderam que Deus estava preparando algo grandioso, algo maior. E eles olharam para aquele sacrifício como um escândalo. Paulo diz que a cruz foi escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para nós, a cruz é poder de Deus. Muitos judeus no mundo inteiro, escute isso, é profético. Muitos judeus no mundo inteiro estão voltando para Israel. Muitos judeus que deixaram Israel para morar em outras nações estão vendendo as suas ações, estão vendendo as suas casas, estão vendendo as suas empresas. Sabe por quê? Porque entre os judeus há um murmurinho que o Messias está voltando. Mas infelizmente eles irão receber o anticristo, porque eles esperam o Messias político. E o que é que o anticristo vai fazer? O anticristo vai ser um grande líder político. Quando o anticristo se manifestar, trazendo paz mundial, trazendo solução, haverá um acordo, um pacto, em que os judeus irão fazer com o anticristo. Eles irão acreditar que ele é o Messias. Depois de 3 anos e meio, quando o anticristo, no lugar santo, se declarar a Deus e blasfemar, eles irão romper esse acordo de paz. Eles irão perceber que aquele homem não era de fato o Cristo, o Messias que eles esperavam. Eles irão perceber que o Messias que eles rejeitaram há 2000 anos atrás era o Messias verdadeiro. E haverá o quê? Versículo 7. Ele irá fazer oposição aos santos.
Sabe por que santo? Porque a nação de Israel foi uma nação separada. Deus escolheu aquela nação. Foi através daquela nação que o Messias veio. Aquela nação é uma nação santa. Então ele fará guerra aos santos, consequentemente não apenas aos judeus, mas todos aqueles que estiverem aqui, que não adorarem a sua imagem, que não se curvarem diante dele, também serão perseguidos. E a igreja estará onde? A tribulação durará 7 anos. A igreja vai estar onde? Nas bodas do Cordeiro. Você sabe quantos dias dura um casamento na cultura judaica? O casamento na cultura judaica dura 7 dias, né? A gente faz um casamento e a gente promove uma festa de casamento de 3 horas, já é difícil, prejuízo, né? Agora imagina você fazer um casamento e por 7 dias você dá vinho, você dá comida, receber todo mundo, uma festa que dura 7 dias. Quantos anos irá durar a tribulação? 7 anos. Então, enquanto aqui na terra o anticristo estiver reinando, Israel estará sendo perseguida, as pessoas que não se adorarem a ele estarão passando por tribulação. A igreja, a noiva, estará nas bodas do Cordeiro, na glória com o Cordeiro, para todo sempre. Será um momento glorioso, igreja. Será um momento de boda, será um momento que a noiva estará com o noivo. Aqui na terra será choro, aqui na terra será pranto, aqui na terra será dor, aqui na terra será sangue que será derramado, mas no céu será festa, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá dor, não haverá luto, porque todas essas coisas já se passaram para aqueles que estarão com ele naquele dia. Fique de pé em nome de Jesus. Eu vou tirar uma outra quinta-feira para falar sobre a segunda besta que surge da terra. Vamos ficar só com a besta que surge do mar. E a gente é assunto para um próximo culto de ensino, amém? Quero nesse momento orar com você. Se porventura houver alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus e nos visita essa noite, você recebe essa noite um convite do céu. Entregue a sua vida a Jesus, porque o que há de vir será muito sério, e nós temos a nossa confiança em Jesus. É tempo de correr para Ele, é tempo de correr para os seus braços, é tempo de se abrigar em Jesus Cristo. Irmãos, pode vir para cá. Glória a Jesus. Quando o irmão Enzo toca, a irmã, a diaconisa Lidiane vai louvar o Senhor, e nós vamos fazer uma oração. Se porventura alguém em nosso meio deseja se reconciliar, aceitar Jesus, esse momento é o tempo de conserto, irmãos. Esse momento é o tempo de voltarmos para os braços do Pai, porque em Jesus nós temos livramento. E aqueles que foram lavados com o sangue do Cordeiro, a Bíblia diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não vai bem, né? Pode deixar, irmãos. Obrigado. Vamos nesse momento orar. Se você sentir vontade no seu coração, pode vir à frente enquanto eu oro. Senhor Deus e Pai, nós nos curvamos diante de Ti, Senhor. Nos curvamos diante da Tua palavra, Pai, porque, meu Deus, nós temos esperança em Ti, meu Deus. Tantas coisas que estão acontecendo, meu Pai, mas o Senhor, meu Deus, está dizendo: eu vou voltar. O Senhor está nos avisando: prepara-te, Israel, para encontrares com Teu Senhor. Ah, meu Deus, não permita, Pai, que nada venha nos tirar da Tua presença, Senhor. Não permita, meu Deus, que os manjares deste mundo, Pai, venham, meu Deus, nos afastar do Teu propósito.
pedimos, e em nome do teu Filho, todas essas bênçãos, nós te agradecemos. Amém.